Esse é um vídeo que não é para agradar você. Esse é um vídeo daquilo que você precisa escutar. Estamos vivendo um mundo de muitas polarizações. Há aqueles que entronizam Bolsonaro, que o idealizam muito mais do que ele realmente é, e o contrário, aqueles que o acham abjeto, né, que não querem nem ouvir falar no nome dele. A questão no mundo não é A ou B. Então, escute esse vídeo até o final para você entender por que eu ainda apoio o Bolsonaro. Minha história com o Bolsonaro começa muito antes desse papo de ser presidente. Lá desde 2012, mais ou menos, eu já o admirava como deputado e as principais características, as principais virtudes do Bolsonaro, ele perdeu no meio da caminhada. Agora, o que eu admirava nele? Era um cara que tinha pulso firme, falava com vontade, falava do coração, tinha independência naquilo que dizia. Muito diferente de 99,9% dos políticos que temos hoje, que fazem parte do sistema. Você precisa entender, acima de qualquer coisa, dois graves problemas que nós temos no mundo como um todo, não só Brasil, mas o mundo, né? Na nossa modernidade, o que acontece com a criação das repúblicas, da democracia. Temos dois graves problemas que são os seguintes. Primeiro, lobbies. O que é lobby? São aqueles caras que patrocinam campanha, grana e depois cobram você no quarto escuro. Segundo problema, a herança nefasta da tábula rasa. Vocês que seguem o canal há algum tempo já sabem o que eu quero dizer com isso. Você que não me conhece muito bem, entenda a coisa como quando o Bolsonaro fala sobre moralidade. Não é família nuclear, defesa contra aborto, contra feminismo, não é? Contra as questões progressistas, né? O liberalismo que vigora desde 1789, pelo menos. Então essas duas pautas são essenciais para que você entenda o grande problema que a humanidade vive hoje. E pouco se fala sobre isso. Por isso eu faço questão de chamar a sua atenção nesse vídeo. Quando comecei a prestar atenção no Bolsonaro, enquanto ainda deputado, ele batia de frente nesses dois problemas. Não porque fosse um cara com um cabedal intelectual muito admirável, né? Não fosse um cara muito conhecedor das verdades magnas do universo, mas porque, apesar do seu jeito, né, meio rude, meio do homem do campo, ele tinha uma voz firme, um pulso firme, falava aquilo que sentia e não tinha medo de falar. No começo do Bolsonaro, você vê ele como um cara nacionalista, defensor das riquezas da nação, não é? Sem patrocínio aparentemente, honesto naquilo que dizia. Então ele batia frontalmente nesses dois problemas, querendo ou não querendo, né? Provavelmente era uma coisa que ele fazia sem perceber, né? Mas que é essencial aos dias de hoje, porque político nenhum age dessa forma. E ele agia assim. No entanto, para ser presidente, ele abandona muitas de suas principais virtudes no meio do caminho, né? Eu confesso para vocês que eu nunca na minha vida ia imaginar que Bolsonaro viria a ser presidente um dia, de forma nenhuma, né? Eu fui um dos primeiros grandes defensores de Bolsonaro. Quando eu colocava alguma coisa Bolsonaro, né, realmente precisamos de políticos como esse, etc., no Facebook, o pessoal me execrava, né? Havia um ordalho, o pessoal me torturava no Facebook, perdi muitos amigos, porque viam Bolsonaro como aquele cara maluco, aquele cara torturador, aquele cara que defendia a ditadura, etc., etc., e o pessoal se afastava. Eu não estava nem aí. Nunca me importei com quem tem opinião diferente da minha e quer simplesmente ficar xingando, gritando, fazendo arruaça. Se você quer agir assim, o problema é teu. Eu vou continuar defendendo a verdade. E a verdade justamente era essa. O problema é que, quando o Bolsonaro começa a entrar naquele afã, naquela coisa de querer ser presidente e ter que abrir mão de alguns de seus valores mais importantes, ele começa a me decepcionar. Eu vou dar alguns exemplos, né, para poder atingir aquela falsa direita, né, que hoje se diz direita, que é uma farsa, né, é a esquerda, eu chamo a esquerda de paletó, né, é a esquerda de gravatinha, os liberais, né. O que ele tem que fazer? Tem que começar a baixar o tom sobre regime militar, quer dizer, não vamos falar muito dessa pauta aqui não, que isso não agrada a muita gente não. Tem que começar a falar de livre mercado. Então, peraí, você defende tanto o regime militar extremamente nacionalista, autoritário, prezando os recursos da nação, e agora você está falando de livre mercado, você está falando de privatização. Que história é essa? Você mudou teu papo.
Então, por que o Bolsonaro muda essa conversa? É para agradar essa esquerdinha de paletó, você está entendendo? Começa a vir a história de livre mercado, de Paulo Guedes, que é nefasta, que está do lado justamente dos lobbies. Então aí já temos um problema grave. Outra, começa a ficar muito do lado de Israel, né? Não obstante toda a gravidade dos problemas que Israel causa contra os palestinos, né? Que perpetra aquele regime opressor contra um povo que tem um total direito de estar onde estava. Um governo político, não estamos falando de religião, que há o costume de misturar isso aí, estou falando de política, né? Um Estado dentro de um Estado. Por que o Bolsonaro dá as mãos? Para agradar o neopentecostalismo de rebanho brasileiro, né? Que é muito importante. Né? Pessoal que não consegue enxergar as coisas como elas são, a grande massa, né, que olha para Israel, em vez de enxergar um governo extremamente autoritário e imperialista, né, oprimindo o direito dos povos palestinos, o que enxergam? Enxergam aquela promessa da Bíblia para defender Israel. Quem fala isso não entende absolutamente nada de Bíblia, não entende absolutamente nada de política odiana. Né? Porque o Estado de Israel, que foi criado a partir de 1947, incutido dentro da Palestina, dizer que essa Israel de hoje é a mesma Israel sobre a qual a Bíblia falava lá atrás, é um tremendo de um absurdo, né? Até porque a Bíblia não vai citar Israel por nome enquanto Estado, certo? Perceba isso. Mas isso são outras questões. O que eu quero falar é, Bolsonaro se aproveita da situação. Então ele não faz isso por uma questão de entendimento, de conhecimento da questão. Inclusive perde muitos parceiros comerciais importantíssimos. Por quê? Porque ele quer se aproveitar por um marketing raso. O Bolsonaro sempre teve uma visão muito rasa, muito superficial das coisas. Ele quer fazer marketing para ganhar o neopentecostalismo, que a massa entende como Israel sendo a mesma nação de lá de trás, que não tem absolutamente nada a ver, e também para perder a pecha que havia recebido pelas questões de ordem, de autoritarismo que dizia e o ligavam a tal ou qual regime. Né? Então ele quer se aproximar de Israel só para poder fazer um marketing. Né? É uma questão estratégica do Bolsonaro. Me decepciona terrivelmente quando perde a independência de seu pensamento, de seus discursos e de sua vontade firme. Então, lutar contra os lobbies já começa a sair da pauta do Bolsonaro, porque ele começa a criar dependência. Certo? Quando você muda o seu discurso em favor do sistema de coisas que aí está, você começa a perder sua independência. Então, ponto a menos para o Bolsonaro. Agora, a questão do vídeo é por que ainda apoia o Bolsonaro? Pelo segundo problema que enfrentamos hoje, que é a questão moral, que é a tábula rasa, né, que é tão nefasta. Bolsonaro ainda continua defendendo família tradicional, luta contra aborto, contra feminismo, né, exigindo autoridade. Esse tipo de luta do Bolsonaro, ainda que a luta do homem do campo, que não sabe daquilo que diz, é uma luta que é essencial nos dias de hoje. Se você olhar para toda a corja de políticos, né, quem que você vai colocar no lugar do Bolsonaro para enfrentar essas duas questões magnas? Né? Vai ser Marina? Vai ser Alckmin? Né? Vai ser Álvaro Dias? Amoedo? Esses caras querem entregar o Brasil, certo? E entregar o Brasil a grupos internacionais que nos controlam por trás das cortinas. Certo? Então, não só o Brasil, como o mundo precisa se levantar contra esse problema que está patente diante dos nossos olhos. A única outra opção seria Ciro Gomes. Por quê? Porque bate de frente com o primeiro problema, dos lobbies. Sempre em seus discursos fala contra os grandes banqueiros internacionais, aqueles que controlam o mundo pela grana. E essa seria uma excelente opção para o Brasil, não fosse o segundo ponto, o da moralidade. Porque, infelizmente, Ciro Gomes, apesar de defender um Estado nacional forte, detentor de seus recursos, falar contra a privatização, contra a dívida externa, né, de resolver esse pepino que o Brasil tem só está crescendo. E como os senhores do mundo controlam nossa nação. Apesar, a despeito disso tudo, por que é que não acho que seja uma opção viável por conta do segundo problema? Porque, em relação à moralidade, Ciro Gomes é um legítimo filho dessa herança nefasta de 1789, né, da Revolução Francesa, e ainda desde antes do Iluminismo de uma forma geral. Porque defende aborto, defende questões progressistas, é aquela patota toda aí de valores liberais que começam a surgir quando o capital está em ascensão. Então, esse papo do Ciro Gomes é muito problemático. Por quê?
Nesses dois problemas, como falei para vocês, tanto lobbies quanto a moralidade, imagina isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como uma árvore de raiz podre que gera frutos podres. Os lobbies são os frutos podres, a moralidade é a raiz podre. Então, no caso do Ciro Gomes, o que ele pretende? Ele pretende cortar os frutos podres. Agora, não adianta você cortar os frutos podres e inicialmente parece que tudo vai ficar uma maravilha, passa o tempo, mudam-se governos e por conta da raiz ainda estar podre, porque você regou, você manteve aquela raiz podre, novos frutos podres surgirão. Quando você fala da moralidade, você está atacando a raiz do problema. São essas ideologias nefastas de lá de trás, da falta de ordem, da falta de Deus, da falta de autoridade. É esse conjunto de valores essenciais à nossa espécie que estão no fundo dessa raiz. Se não só o Brasil, mas como os governos do mundo, de uma forma geral, se levantassem contra esse conjunto de ideias perniciosas, poderia haver chance de mudança para o mundo. Enquanto defendermos essas pautas, e eu não digo nem defendermos, mas fingirmos que elas não estão aí, o mundo não vai mudar. Por isso, disse inicialmente e reitero, ainda apoio o governo do Bolsonaro, porque ainda coloca o seu foco na moralidade, família nuclear, Deus acima de tudo. Ainda que parte dessa alocução do Bolsonaro seja também parte de uma estratégia rasa de marketing, ele está focando problemas sérios, graves, que precisam ser resolvidos e precisam ser tratados. Se não forem, o buraco só vai ficar mais profundo para a nossa humanidade. Esses caras que estão no poder não estão brincando em serviço. Então, se não tentarmos resolver esses dois graves problemas, o mundo só tende a piorar mais e mais. E o principal deles é a tábula rasa, amigo. É a herança nefasta da Revolução Francesa que está patente diante de nós. Ciência já quebrou esses mitos. A Revolução Cognitiva de 1950 já deitou por terra toda essa história de tábula rasa. Ainda assim, estamos enfrentando as consequências daquela barbárie que aconteceu ali depois de 1789. Eu espero que a questão esteja muito clara para vocês. Eu não vou entronizar Bolsonaro de forma nenhuma, nem qualquer outro político. No entanto, eu acho que Bolsonaro é um cara essencial para os dias de hoje. Porque o mundo precisa de homens de pulso firme, que acreditem naquilo que façam. E ainda que tenha sido mal conduzido, que esteja sendo mal conduzido e que esteja perdendo muitos de seus valores, enquanto Bolsonaro defender a moralidade, defender questões centrais da nossa natureza humana, eu apoiarei Bolsonaro e torcerei para que o Brasil dê certo. Como é preciso que façamos, independentemente do governo. Torcer para que um governo vá mal, só para que você tenha razão nas suas opiniões em relação à política, é uma tolice sem tamanho. Porque se o governo for mal, sua vida vai mal. A vida da sua família, dos seus amigos vai mal. Então é o idiota quem pensa que torcer para um governo ir mal, só para sustentar sua opinião, está fazendo a coisa certa. Não, é um idiota, é um imbecil. Tenha liberdade de pensamento e encontre seus verdadeiros inimigos.